Qual o papel do técnico na base de atletas de 7, 8, 9, 10 anos? Isso é um tema que eu quero trazer para que a gente possa discutir. Porque a gente falou da importância dos pais nesses atletas, mas e do técnico? O que eu estou vendo aí é um movimento de técnicos da base focado apenas na vitória, focado apenas no resultado. Com a fala assim, esse é o meu trabalho, eu preciso ganhar. Mas a gente não está falando de um técnico de sub-15 ou um técnico de alta performance. A gente está falando de técnicos da base. E aí eu escuto muito, Mano, então você quer que o técnico agora chega, não possa falar nada porque é mimimi. Não é sobre questão de mimimi. Não é sobre questão de uma geração que não sabe lidar com frustração. É sobre idade que precisa educar. Porque antes de qualquer coisa, o técnico ele é um educador. Ele é um formador de caráter, tá? Então a criança, ela vai olhar para aquele técnico com um olhar de admiração. Depois do pai e da mãe, o técnico é a figura de respeito. Então o técnico, ele tem sim a função de educar, de ensinar valores, de mostrar à criança que ela pode fazer bem aquilo que ela se propõe a fazer. Nessa fase também é uma fase da técnica, onde se ensina a forma técnica de formas lúdicas, onde o treino ele precisa ser um treino com leveza, um treino onde você use dinâmicas para que a criança possa aprender a desenvolver aquilo que ela quer. Porém, hoje o movimento que a gente está vendo por aí é um movimento como se fosse atleta profissional. E aí as crianças elas estão ficando mais ansiosas, mais tensas. O que é que um técnico nessa formação não deve fazer? Gritar com a criança, certo? Por exemplo, a criança erra, eu tiro a criança do jogo como uma forma punitiva. Então eu estou ensinando a minha criança que ela não pode errar, mas no esporte o que se mais faz é errar. É onde você aprende com o erro. Mostrar que o erro faz parte do processo é fundamental. Então quando uma criança nem entra para jogar, mas eu tenho que colocar os melhores e existe um tratamento diferente com que são os melhores e os que não são. Mas nessa idade não existe isso. Nós temos que tratar todos por igual, independente do talento e da habilidade. Porque você, técnico, nessa fase, sim, estar como educador. E não adianta dizer, é meu trabalho ter que ganhar. Se quer jogar comigo, tem que ganhar. Então, eu sinceramente acho que você não está fazendo o seu papel, tá? Eu acho que você deveria buscar um time de uma idade maior para que assim você possa buscar isso. Porque nessa fase da base, o processo cognitivo, o processo motor, o processo de inclusão, o ensino ao erro são processos fundamentais. E aí eu acho que cabe ao técnico colocar a mão na consciência e entender se ele está indo por esse caminho. Muito se diz, mas é porque os pais cobram resultados. Tá, quem é o técnico? Não é você? Então mostre a importância de cada fase e de como lidar com cada fase. Tratar essas crianças por igual é fundamental. Não adianta eu tratar os que jogam bem de uma forma e os que não têm tanta habilidade de outra forma, porque eu estou perdendo o sentido do educar. Então sim, você tem um papel fundamental no desenvolvimento e no crescimento dessa criança. E temos técnicos incríveis que conseguem compreender isso e temos técnicos que precisam se trabalhar e entender melhor o desenvolvimento. Não adianta querer tratar a criança como adulto. Não vai funcionar. Criança é criança, adulto é adulto. Então não venham me dizer que uma criança de 8 anos consegue compreender por que ela não está entrando. Às vezes ela precisa de um diálogo, às vezes ela precisa de uma orientação. Então eu convido você, técnico, a colocar a mão na consciência e entender em que caminho você está seguindo na base. E não esquece de curtir, compartilhar e comentar. E é isso. Tchau!